E o governo Lula revelou ter pedido a suspensão das sanções e do tarifaço para poder prosseguir com as negociações com os Estados Unidos. O presidente brasileiro afirmou que a gestão de Donald Trump impôs as tarifas baseadas em supostas mentiras e afirmou ter entregue aos americanos um documento com todas as exigências do Brasil. Além da suspensão das medidas, em sua fala, Lula também sinalizou ter pedido a retirada de Marco Rubio das negociações, afirmando que os Estados Unidos deveriam enviar pessoas que gostam do Brasil e que estão dispostas a negociar verdadeiramente. Já Trump destacou que, apesar da boa reunião, não possui a certeza de que algo vá acontecer, reforçando também que o interesse em fechar um acordo é totalmente do Brasil. Deixa eu já chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila chegando para analisar este encontro entre Lula e Trump lá na Ásia, que gera toda a expectativa por parte dos brasileiros a respeito da possibilidade de um acordo. Como é que você vê esse cenário? O que vai acontecer, hein? Dávila, boa noite, bem-vindo. Boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Olha, primeiro, temos sempre de celebrar quando a diplomacia brasileira tem, assim, um ar de racionalidade e foca nas questões unicamente comerciais. Esta pauta toda que diz que Lula soltou, eu custo acreditar, Koba. Se ele diz que Marco Rubio não é um negociador, eu entendo que se o presidente fez isso, ele cometeu uma gafe diplomática gigantesca. Afinal de contas, quem escolhe os seus negociadores é o presidente do país. É que nem o meu Trump chegasse e falasse assim, não quero que o Mauro Vieira esteja na discussão. Isso não existe, isso é a autonomia de cada país. Mas o entendimento, a reunião entre os dois, sedimentou um caminho para as discussões comerciais. Agora, se elas vão sair do papel ou não, não sabemos. Porque o presidente do Brasil tem mania de politizar ou transformar tudo num palanque eleitoral. Mas para o bem do Brasil, seria ótimo que esta negociação saísse e de maneira exitosa, ou seja, que as tarifas fossem derrubadas e as exportações do Brasil poderiam voltar a fluir para os Estados Unidos. Para se ter alguns itens, só para a nossa audiência entender um pouco melhor, Koba, por exemplo, quase 70% da carne hoje utilizada para fazer hambúrguer dos Estados Unidos é exportada do Brasil. Então o hambúrguer americano está ficando mais caro. E Trump é uma pessoa que tem uma visão muito nacionalista e pragmática. Ou seja, se isso começa a afetar o preço do hambúrguer do americano, ele vai sentar e negociar. E é isso um pouco que ele está fazendo com o presidente Lula. A mesma coisa com o café. Então esses produtos que façam com que a inflação suba dos alimentos, é melhor negociar do que deixar os americanos cada vez mais insatisfeitos. Agora, não podemos esquecer um fato muito importante. Até hoje, 3 meses e meio se passaram desde que Donald Trump anunciou as tarifas contra o Brasil. Nesses 3 meses e meio, o governo brasileiro não fez um único gesto para negociar. E isto penalizou extremamente as exportações brasileiras. Nós perdemos aí mais de 10 bilhões de reais em exportação, mais de 14 mil empregos foram destruídos por causa desta teimosia política, ideológica e eleitoreira do presidente brasileiro. Por isso, mostra que quando tem um ar de praticidade, objetividade e pragmatismo para focar unicamente nas questões comerciais, isso abre um caminho para um possível acordo. Mas ainda não é hora de celebrar, é hora de se preocupar com os próximos passos. Porque a boa atenção do presidente Trump em relação ao Brasil é apenas o começo de uma negociação e não o fim, como o governo já começou a celebrar. Deixa eu já chamar também o Cristiano Beraldo, chegando para também analisar este encontro ocorrido entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Lula e Donald Trump, que deram ali uma entrevista antes do encontro acontecer e depois a repercussão toda que tanto representantes americanos quanto brasileiros também deram à imprensa do mundo todo sobre este encontro. Cristiano Beraldo chegando dos Estados Unidos para analisar o que esperar a partir de agora desta negociação.
Boa noite, Kobayashi, boa noite, Dávila, boa noite, Mota, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Koba, é interessante porque quando você acompanha a repercussão na imprensa brasileira, você vê vários canais e várias figuras ligadas à esquerda colocando uma versão que não condiz nem com a realidade daquilo que se ouviu falar, sendo dito pelo presidente norte-americano e também pelo presidente brasileiro, mas também contrasta muito com a forma com que a imprensa internacional destacou, deu ali de interpretação ao encontro dos dois presidentes. E é interessante porque o presidente norte-americano, a dinâmica desse encontro ela foi bastante curiosa, houve uma entrevista coletiva prévia. Então, não é que eles conversaram e depois falaram sobre a conversa. Ficaram ali os dois presidentes com as suas equipes. O presidente norte-americano, com aquela postura que ele sempre adota, com o corpo inclinado para frente, com as mãos uma passando na outra, enfim, com aquela cara de quem está liderando, quem está comandando ali o espetáculo, falando daquele jeito bastante assertivo com os repórteres. Teve um episódio interessante que foi uma das repórteres começou a falar alto para tentar chamar a atenção, e aí o presidente Donald Trump pergunta: quem está falando alto? Foi você? Não faça isso não é bonito, você falar alto desse jeito e tal. Então ele foi colocando a turma na linha ali, como ele costuma fazer. E o presidente brasileiro, recostado, de perna cruzada, ele foi sendo levado ali pela onda que estava passando por ele, até que chega um ponto que o presidente brasileiro fica incomodado e ele pede para que a entrevista seja interrompida. Ao que o presidente norte-americano age: não, tá certo. Essas perguntas realmente elas estão muito chatas, vocês fazem perguntas muito chatas e tal. E eles encerram a entrevista. Mas isso já foi uma demonstração muito efetiva do presidente brasileiro incomodado com o protagonismo de Donald Trump. E é óbvio que Donald Trump terá o protagonismo. Ele é o presidente dos Estados Unidos, hoje a economia mais importante do mundo, o país que tem as forças armadas mais importantes do mundo, o país que tem um domínio tecnológico extremamente avançado, ainda é uma referência mundial. Então, obviamente, ele é a figura mais importante naquela sala. E para terminar dessa parte introdutória, Koba, outra coisa que me chama muita atenção é quando o Donald Trump é perguntado se eles tratarão de Jair Bolsonaro, e ele fala para o repórter, ou para a repórter que perguntou, que isso não é da sua conta, né? That's none of your business, isso não é da sua conta. Mas muita gente no Brasil traduziu isso como sendo: não, Bolsonaro não é da nossa conta. Não foi isso que ele disse, ele só quis desviar o assunto ali, não quis responder a repórter, e colocou a repórter como uma figura enxerida, digamos assim, né? Obviamente é uma piada, porque é o papel da repórter ser assim. Então, foi uma dinâmica 100% controlada por Donald Trump e que já nos seus primeiros momentos mostraram que havia um líder e havia alguém que estava ali para acompanhar, tentar acompanhar. E só para finalizar, achei curioso também quando o presidente brasileiro, ele, numa tentativa, não sei exatamente se de afirmar que ele tinha se preparado para a reunião, ele diz: olha, eu tenho uma lista longa aqui de assuntos para tratar com o presidente Donald Trump, inclusive eu trouxe essa lista escrita em inglês, porque se não der tempo da gente falar, eu entrego para ele. Quer dizer, como assim? Primeiro, você está tendo uma reunião com o presidente dos Estados Unidos. Se você não levar uma demanda em inglês, aí realmente fica difícil. E depois você se colocar olha, eu sei que ele não tem muito tempo, então eu fiz aqui a minha listinha, porque se eu não puder falar tudo, parece uma criança escrevendo a cartinha para o Papai Noel, né? Vai no shopping, aí, se não der tempo de eu falar tudo para o Papai Noel que eu quero, eu vou entregar minha listinha para ele. Que conversa é essa? Isso não é postura de estadista, isso não é postura do presidente de um país que quer ser levado a sério. Então, via assim, de forma muito evidente uma situação incômoda para o presidente brasileiro, diante da qual ele teve dificuldade de encontrar o comportamento adequado. Chegando também ao vivo diretamente do Rio de Janeiro, o Roberto Mota.
para analisar este encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Mota, como é que você avalia este encontro? Temos um acordo à vista ou não? Oba, essa vai ser uma questão muito interessante para a gente explorar aqui. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Era uma reunião de países do Sudeste Asiático. Não se sabe muito bem o que o governo brasileiro foi fazer por lá. Se o que o governo queria era uma boa foto, é justo dizer, conseguiu. Agora, a conversa com Donald Trump pareceu que foi mais uma conversa para combinar a próxima conversa. Mas isso não importa muito. O que importa é que foi uma oportunidade para tirar uma boa foto. O que importa é a narrativa. Trump me pareceu um pouco desconfortável, inclusive ele respondeu a uma pergunta de uma forma muito dura. Uma jornalista perguntou se o assunto Bolsonaro estaria na pauta e Trump respondeu: não é da sua conta. A reunião, me parece, não foi tão boa quanto o governo brasileiro esperava, mas também está longe de ter sido tão ruim quanto os opositores do governo gostariam. Não aconteceu nenhum momento Zelensky, e só com isso o governo brasileiro está no lucro. Agora, há quem enxergue tudo isso de uma forma diferente. Um amigo que é bem informado comentou comigo que essa reunião teria sido um engodo geopolítico, uma estratégia para desmobilizar a resistência da esquerda enquanto os Estados Unidos conduzem operações mais difíceis em outros lugares, como, por exemplo, a Venezuela. Segundo esse meu amigo, a reunião teria gerado um grande mal-estar na esquerda latino-americana, que agora estaria chamando o governo brasileiro de traidor. Luiz Felipe Dávila, eu quero entender a respeito de um dos pedidos que foi feito, que tem sido repetido não só pelo presidente Lula, mas por todos seus interlocutores. O próprio ministro das Relações Exteriores também falou a respeito disso, que é um pedido de que as sanções, inclusive tarifaço e aplicação da lei Magnitsky, nos dois campos, nas duas frentes, sejam suspensas já de imediato, a partir de agora, enquanto eles continuam a negociar. Qual é a chance disso acontecer? Zero. Sim, objetivamente, zero a chance do presidente Donald Trump simplesmente suspender as tarifas e falar que não tem mais lei Magnitsky e agora vamos começar na negociação. É uma coisa inacreditável. Se o governo brasileiro espera isso, ele está sofrendo de alguma forma de delírio diplomático. Isso não faz o menor sentido. Ir à mesa de negociação com os Estados Unidos é preciso muita objetividade e pragmatismo. Eu vou dar aqui um exemplo que é assustador. Saiu recentemente um estudo, Koba. Por exemplo, nós sabemos que os Estados Unidos têm enorme interesse nos minerais raros no Brasil. Veja só, Koba, apenas 27% do território nacional hoje possui um mapeamento preciso sobre o potencial mineral efetivo. Ou seja, como o governo brasileiro vai negociar minerais raros se ele nem sabe onde está o mineral raro? Só tem 27% do Brasil mapeado. É uma vergonha. Nós não temos dados, nós não temos informação. Como é que o governo brasileiro vai sentar-se à mesa com os Estados Unidos e negociar um dos itens mais importantes nessa pauta, que é os minerais raros, se nós não temos dados, números e projeção de qual é o potencial de explorar esse mercado se a gente só tem 27% do território nacional mapeado? Pior, temos uma burocracia desastrosa no Ministério de Minas e Energias no Brasil, que mais de 80 mil processos administrativos estão represados, não foram nem aprovados. Então, eles não conseguem nem aprovar as licenças. Aí, sabe o que acontece? Caduca a licença, o investidor perde o interesse. Ou seja, se você pegar um único item, você vê o total despreparo do Brasil para uma negociação séria,
objetiva sobre um item fundamental para os Estados Unidos, que é a questão dos minerais raros. Então, isso mostra que essa diplomacia de bravata, primeiro vamos tirar aí as tarifas, acaba com a lei Magnitsky para a gente começar a discutir, não tem menor senso na linguagem diplomática. Isso é mais uma bravata eleitoreira para agradar a audiência doméstica. Então, este despreparo do governo brasileiro para negociar coisas concretas, como este item, mostra como é difícil chegar a um acordo objetivo com um governo absolutamente despreparado e contaminado pela diplomacia ideológica, militante e eleitoreira. O Cristiano Beraldo, um outro tema que chamou muita atenção foi nessa entrevista prévia, que você mesmo já citou, alguém perguntando a respeito da Venezuela, se seria ou não um assunto entre os dois presidentes, e o presidente americano rechaça. Falou, eu acredito que não, que esse não vai ser um assunto. Mas aparentemente foi, porque na entrevista que concedeu depois da reunião, o Mauro Vieira, chanceler brasileiro, ele disse que o presidente Lula, inclusive, se colocou à disposição dos Estados Unidos para ser um interlocutor nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, ou seja, o presidente brasileiro querendo liderar aqui o cenário deste conflito, apaziguar a situação entre os vizinhos e os americanos. Olha, eu não sei nem o que dizer, Koba, porque você veja a situação que se cria. Os Estados Unidos estão tentando preservar a infestação de drogas que existe em seu território, que tem consequências muito graves do ponto de vista de saúde, tem um gasto brutal com segurança de fronteira, coisa que o Brasil não faz, não toma nem conhecimento, mas que os Estados Unidos levam a sério. E monitoramento nos portos, nos aeroportos, na fronteira terrestre, fronteira para o mar, enfim, para todo lado os Estados Unidos gasta muita energia, muito dinheiro tentando proteger o país da entrada desenfreada de drogas. Boa parte dessas drogas vem da Venezuela, é produzida na América do Sul, produzida especialmente na Bolívia e na Colômbia, atravessa a fronteira para a Venezuela e a partir da Venezuela, contando com não só a complacência, mas especialmente a ajuda do governo de Nicolás Maduro, essas drogas partem dali para entrar no território norte-americano. Os Estados Unidos tem um histórico de negociação próprio Donald Trump, em diversos momentos. Você tem ali altos e baixos da relação com a Venezuela, apesar de toda a tensão que existe por questões naturais. Só que agora os Estados Unidos chega num ponto em que, enfim, cessou a tentativa de resolver pela negociação e eles estão se preparando ali para simplesmente aniquilar esta força que ameaça os Estados Unidos. Pois bem, não é uma acusação aleatória, não é um apontar de dedos, não é uma falação sem alguma base que a sustente. É uma decisão tomada em cima de provas e constatações bastante robustas e evidentes. O papel que o Nicolás Maduro tem no tráfico internacional de drogas hoje é um papel reconhecido. E aí vai o presidente brasileiro, mesmo tendo ouvido Donald Trump dizer que aquele tema não seria o foco da negociação, não seria o foco da reunião, e o presidente brasileiro, Koba, que está lá na Malásia, nesta oportunidade única, porque apesar de dizer ontem que as medidas de aumento de tarifas em relação ao Brasil foram tomadas baseadas em informações que não eram verdadeiras, o governo brasileiro, ao contrário do que disse o presidente, não reagiu de forma rápida, não correu até o governo norte-americano para esclarecer essas mentiras, essas informações incorretas que estavam sendo usadas. Somente anteontem, meses depois, é que o presidente brasileiro teve essa oportunidade. Qual era o papel do presidente brasileiro para o bem do Brasil? Defender com unhas e dentes a redução das tarifas que foram impostas ao Brasil. É esse o maior bem que o presidente brasileiro poderia produzir para a nossa economia, permitir que as empresas brasileiras que têm produção destinada ao mercado norte-americano pudessem voltar a produzir e ser competitivas. Mas aí ele pega esse momento tão delicado e tão raro
E ao invés de focar exclusivamente nisso, ele fala: presidente Trump, espera aí um pouquinho, espera lá um pouquinho. Vamos falar aqui do meu amigo Nicolás Maduro, tadinho. Você colocou ali porta-aviões, colocou o grupo da CIA para poder tirar o Nicolás Maduro do poder, mas não, coitadinho, ele ganhou uma eleição legítima. Ele é o legítimo presidente da Venezuela. E se você precisar falar com ele, para a gente encontrar aí uma forma de resolver essa situação, conta comigo, que eu sou chapa dele. E o presidente brasileiro, Koba, se coloca como interlocutor de um traficante. Dias depois de dizer que o traficante é vítima do usuário. Então essa dinâmica vai formando um cenário em que é absolutamente impossível levar o presidente brasileiro, o governo brasileiro a sério. E aí vem pedido para tirar Marco Rubio da negociação, vem uma série de comportamentos que são absolutamente inaceitáveis e que o presidente Donald Trump, naquela entrevista prévia, já deixou claro. Nós não sentamos à mesa com a China, nós não sentamos à mesa com a Malásia, nós não sentamos à mesa com a Indonésia, nós não sentamos à mesa com o Brasil sem informação. Ele diz isso textualmente: nós temos muita informação quando a gente vai sentar numa mesa para negociar. Então, o presidente brasileiro jogou tudo no lixo em nome da defesa de um discurso absolutamente ideológico não sustentável, até porque o presidente brasileiro foi extremamente atacado na Índia, lá, que é o I dos BRICS, mas a imprensa indiana estava lá, esculhambando a postura do Lula. E ele, além de tudo, ainda vai defender um traficante internacional de drogas. Aí realmente não há nenhuma esperança de que isso produza efetivos resultados. Ô Roberto Mota, e a sua avaliação, hein, da participação? O que esperar da participação do Brasil neste conflito entre Estados Unidos e Venezuela, entre Trump e Maduro? Eu acho que a gente tem que reformular essa pergunta, Koba. O que esperar da participação do governo do PT nessa história, né? Não é do Brasil. O Brasil não tem absolutamente nada a ver com isso, a não ser pelo apoio que ele deve dar ao povo da Venezuela. Agora, essa história é uma história meio maluca, né? Mais uma. Porque quem decide sobre essas sanções não são dois presidentes. Quem decide sobre as sanções é um presidente apenas, chamado Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A gente fica achando que esse encontro, de alguma forma, beneficiou o governo do PT, né? Cuja preocupação principal é a narrativa, nada além disso. Mesmo neste caso da Venezuela, ao se oferecer para fazer a intermediação, isso é jogar para a plateia, né? Mas é preciso lembrar que há muita coisa ainda em jogo, além das sanções Magnitsky. Eu acho que a situação da Venezuela é provavelmente a mais urgente. Ninguém sabe o que vai acontecer por lá, ninguém sabe se uma invasão da Venezuela está nos planos. Mas tem também a investigação sobre a seção 301, que ainda está em andamento. O resultado ainda vai sair. Essas são apenas algumas de muitas pautas que ainda podem colocar o governo brasileiro em uma situação muito difícil. Isso, é claro, se o próprio governo não der outro tiro no pé com mais uma declaração pitoresca sobre traficantes de drogas. Agora são 18h25, a gente vai para o nosso primeiro e rápido intervalo. Para quem está nos acompanhando pela nossa rede, é rapidinho, a gente já volta. Por aqui a gente segue com mais opinião, a análise do Luiz Felipe Dávila sobre essa questão, agora envolvendo o conflito todo entre os Estados Unidos e o regime de Nicolás Maduro, todas as operações que são prometidas pelos americanos, inclusive em território
venezuelano, né? Algumas embarcações que já foram atingidas, algumas pessoas inclusive já morreram, pessoas ligadas ao narcotráfico, e o presidente brasileiro se colocando à disposição para intermediar aí a situação entre os dois países. O que será que o presidente americano pensaria da participação do presidente brasileiro nessa mediação, Dávila, quando vê os vídeos da visita de Maduro ao Brasil, recebido com pompas, tapete vermelho, quando vê que o partido do presidente brasileiro celebrou vitória, entre aspas, de Nicolás Maduro na última eleição fraudada, que foi, né, claramente fraudada, que foi inclusive com representantes no dia da posse. Será que é esse o perfil de interlocutor que os Estados Unidos precisa? Você gostaria de ter um interlocutor como esse, que é totalmente parcial? É óbvio que não. Então, é um interlocutor no descrédito total. Na verdade, o que o presidente Donald Trump quer é uma espécie de, no máximo, de neutralidade do Brasil. Para o Brasil não se meter, não tomar uma posição muito dura, muito enfática na defesa do ditador. E isso é um constrangimento para a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, tradicionalmente, apoia justamente as democracias. Então, como é que vai defender agora um ditador contra o restabelecimento da democracia na Venezuela? É uma situação muito complicada para a diplomacia brasileira. É contraditória o desejo político-partidário ideológico, essa afinidade do presidente da República com o ditador e narcotraficante, e a diplomacia tradicional do Brasil de defesa dos interesses nacionais, que é justamente apoiar regimes democráticos. Então, como é que você vai ser contra a volta da democracia e, ao mesmo tempo, apoiar um ditador? E, além de tudo, criar um enorme problema com os Estados Unidos no meio de uma negociação tarifária de extrema importância para os interesses nacionais. É isso que eu digo. O Brasil vai ter que ter um pouco mais de responsabilidade e juízo na conduta da política externa nesse momento extremamente delicado. Se ele pender para o lado ideológico militante, como vem ocorrendo ultimamente, vamos perder uma enorme oportunidade de derrubar essas tarifas que prejudicam as exportações brasileiras, destroem empregos no Brasil e investimento. Nós não podemos esquecer algo muito importante. Apesar do comércio insignificante do Brasil com os Estados Unidos, na verdade, as importações brasileiras representam 1,1% do comércio com os Estados Unidos, então é nada. Mas tem algo fundamental, Koba. Os americanos são os investidores número 1 do Brasil. Investimento estrangeiro no Brasil, o maior investidor estrangeiro no Brasil são os Estados Unidos. Então, você criar um problema com os Estados Unidos nesse momento não é apenas perpetuar o sofrimento dos exportadores e a destruição de empregos, é impedir o fluxo de investimento dos americanos no Brasil, que na verdade são os nossos maiores investidores internacionais. Então, é preciso estar de olho nos interesses nacionais e não nas questões eleitoreiras e partidárias.